Olá, povo de Deus, domingo 11 de fevereiro de 2024, é o sexto domingo do tempo comum. Nossa reflexão de hoje é a partir de Levítico 13, de 1 a 2, 44, 46, primeira carta Coríntios 10, 31 a 11, 1 e Marcos 1, 40, 45. O Senhor falou a Moisés e a Arão, dizendo: quando alguém tiver na pele do seu corpo alguma inflamação, erupção ou mancha branca, com a aparência do mal da lepra, será levado ao sacerdote Arão ou a um dos seus filhos sacerdotes. Se o homem estiver leproso, é impuro, e como tal, o sacerdote o deve declarar. O homem atingido por este mal andará com as vestes rasgadas, os cabelos em desordem e a barba coberta, gritando: impuro, impuro. Durante todo o tempo em que estiver leproso, será impuro. E, sendo impuro, deverá ficar isolado e morar fora do acampamento. Os 5 primeiros livros da Bíblia formam um conjunto conhecido como Pentateuco, também como livro da lei ou a Torá para a religião judaica. Além das histórias da criação e dos primeiros patriarcas, aí encontramos o conjunto das prescrições que regulavam a vida moral, social e religiosa do povo. Dessa coleção faz parte o livro do Levítico, que, embora só tenha recebido sua forma definitiva depois do exílio, contém elementos bem antigos, como as proibições alimentares, as regras de pureza e um conjunto de capítulos chamado de Lei de Santidade. O importante para nós que lemos esse terceiro livro da Bíblia é considerar que o livro do Levítico deve ser lido à luz da defesa da vida do povo hebreu. O trecho de hoje tenta preservar a vida, legislando sobre as doenças de pele, quer evitar o contágio, pois para eles essas enfermidades eram consideradas como fortemente transmissíveis. O que aparece no nosso texto como lepra, na verdade, não se reduz ao que chamamos hoje de mal de hanseníase, mas sim todas as doenças de pele da época. A incumbência de declarar a pessoa pura ou impura era do sacerdote. Era ele que declarava o enfermo apto ou não para convivência social e frequência no templo. O problema da lei do povo hebreu é quando, mais tarde, confundem casos de enfermidade com questões de ordem moral. Doença é doença, pecado é pecado. Não se pode misturar as coisas. 1 Coríntios 10, 31 a 11, 1. Irmãos, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Não escandalizeis ninguém, nem judeus, nem gregos, nem a igreja de Deus. Fazei como eu, que procuro agradar a todos em tudo, não buscando o que é vantajoso para mim mesmo, mas o que é vantajoso para todos, a fim de que sejam salvos. Sede meus imitadores, como também eu o sou de Cristo. Aqui, outra vez, o que está em questão é a lei, a prescrição do povo judeu, e aqui, nesse caso, envolve os alimentos, o que se pode comer, o que é puro, o que não é puro. O texto que hoje nos é proposto é a conclusão do ensinamento sobre a atitude a tomar face ao problema de comer ou não comer a carne dos animais imolados aos ídolos. Uma parte da carne dos animais imolados nos templos pagãos era comercializada. Os cristãos naturalmente compravam essa carne e usavam na alimentação do dia a dia. No entanto, tal situação não deixava de suscitar algumas questões. Comprar essas carnes e comê-las, como toda a gente fazia, era de alguma forma comprometer-se com os cultos idolátricos. Isso é lícito? Paulo responde: dado que os ídolos não são nada, comer dessa carne é indiferente.
Contudo, deve-se evitar escandalizar os mais fracos na fé. Se houver esse perigo, evite-se comer da carne sacrificada nos santuários pagãos, a fim de não faltar à caridade. Paulo tinha apresentado aos coríntios uma regra bem clara: tudo é permitido, mas nem tudo convém. Marcos 1, 40, 45. Um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu: se queres, tens o poder de curar-me. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: eu quero, fica curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza: não contes nada disso a ninguém. Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou como prova para eles. Ele foi e começou a contar e divulgar muito o fato. Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ficava fora, em lugares desertos, e de toda parte vinham procurar. O que vemos hoje são atitudes de transgressão da lei. O leproso, como previa a lei que vimos na primeira leitura, não podia se aproximar de ninguém. Por outro lado, ninguém também podia tocar no leproso. Da parte do leproso, ele confiou mais em Jesus que na lei. E da parte de Jesus, ele preferiu a misericórdia, pois se enche de compaixão e purifica, limpa o leproso. Ambos infringiram a lei. Por isso parece contraditório Jesus mandar o ex-leproso cumprir a lei de Moisés, indo apresentar-se ao sacerdote. Claro que este, sabendo de como se deu a purificação do leproso, iria ficar furioso com tantas transgressões da lei, mas teria que declarar o homem apto para a convivência social e a frequência do templo. A ordem de Jesus não conte nada a ninguém dada ao leproso é própria de vários relatos de Marcos. Ordem praticamente ignorada em todos os casos. A propaganda da cura dificultava o livre trânsito de Jesus pelas cidades e acabou empurrando-o para lugares desertos. Porém, aí também vinha gente de toda parte procurá-lo. Esse trecho de relato de cura estimulava todos os demais enfermos a buscarem Jesus, sem se importar com as prescrições legais. Era o desmantelo total da religião oficial judaica, que separava as pessoas em puras e impuras, tornando, sobretudo, os pobres pessoas marginalizadas, excluídas e descartadas do convívio social, político e religioso da época. Acima da lei, acima das prescrições de uma religião que escravizava, estava Jesus, libertando as pessoas de todas as amarras, de todos os preconceitos. A campanha da fraternidade deste ano, com seu tema Fraternidade e Amizade Social, e lema Vós sois todos irmãos e irmãs, nos ajuda a atualizar a prática de Jesus em nossa sociedade tão desigual, discriminadora e preconceituosa. Inspirados pela exortação do Papa Paulo VI, Evangelii Nunciandi, podemos dizer que esta campanha aplica com fidelidade o que dita o magistério da Igreja para evangelização. Vejamos, evangelizar é renovar toda a vida da sociedade a partir de dentro, não de maneira decorativa, como aplicando um verniz superficial, mas de maneira vital, em profundidade, e até às raízes, às culturas, modificando pela força do Evangelho os critérios de julgar, os valores que contam, os centros de interesse, as linhas de pensamento, as fontes inspiradoras e os modelos de vida da humanidade. Assim como Jesus, valia mais a integração, a inclusão do leproso
na vida social e religiosa do que seguir uma lei que não evangelizava. Um beijo no seu coração.